quarto ano, tudo bem? Mais uma semana e vamos seguindo hoje com a nossa aula de língua portuguesa, falando um pouquinho ainda sobre reportagem. Na página 84 nós vamos continuar, tá? Então tem um infográfico aí, né? Falando a respeito da comida que vai para o lixo. Tem algumas informações aqui, tá? Que eu não consigo ler da tela, tá bom? Mas vamos só analisar aqui, ó. Tá? Então mostra aqui uma beterraba, né? E mostra aqui com as setinhas o que a gente pode estar aproveitando da beterraba. Não somente o fruto, que é essa parte vermelha, né? A gente pode aproveitar também as folhas, né? Os talos da beterraba, para fazer um outro tipo de preparo, né? Sopas, refogados, tá bom? E do outro lado aqui, mostra essa parte em cinza aqui, que é 33% do que vai para o lixo, certo? Então, de tudo que é produzido, 33% vai para o lixo, né? E a gente tem aí 1,3 milhões, né, de alimentos que estão jogados fora todos os anos no mundo, tá? Então, é um desperdício muito grande, né, de alimentos. E a gente tem, assim, em contrapartida, tantas pessoas passando fome e, ao mesmo tempo, tantos alimentos sendo jogados fora, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. Qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Da, qual a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Então, o infográfico A, da página 83, e o infográfico B, dessa página que a gente está aqui. Qual é a diferença? Eles são iguaizinhos? Qual está mais completo, traz mais informações, é mais detalhado? Tá? Vou colocar a resposta aí. Letra B. Veja que o cesto de alimentos do infográfico B está dividido com um traço. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida. O que representa o outro lado do cesto? Então, a gente acabou de ver aí, essa parte que está em laranja é o que é consumido, e a outra parte que está em cinza representa o quê? Só colocar aí, tá, pessoal? Letra C. Por que provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do texto aí? Né? Por que será que escolheram a cor cinza, tá? É uma resposta um pouco pessoal, mas acredito que seja para diferenciar, né, esses alimentos que estão em bom estado e os que não estão, porque muitos alimentos também vão para o lixo, pessoal, por conta da conservação, né? Às vezes não estão mais bons para consumo e eles acabam indo para o lixo. Agora, número 2 aqui, ó. Releia o infográfico B da atividade 1 e assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. Então, o infográfico que está nessa mesma página lá em cima. Vocês vão observar eles e vão assinalar aí, no caso, duas, tá? São duas alternativas que é correta, tá bom? Então, no infográfico, quais são as alternativas que é correta aí? Ele procura convencer as pessoas a comer beterraba diariamente, convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos, ilustrar o gráfico tornando visualmente mais atraente, instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos. Quais dessas quatro aí, né? Duas estão corretas, de acordo com o infográfico. Qual que vocês acham? Tá? Lembrando que o infográfico ele tem o objetivo de informar. Tá? O que ele está querendo informar os leitores que estão lendo aí essa notícia? Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, ó. Linguagem e construção do texto, atividade oral e escrita. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa mensagem, essa reportagem? Qual foi a intenção do jornal? Por que está falando de alimentos? Né? O que essa reportagem quer provocar, quer despertar no leitor? Que ele tem uma consciência de quê? Tá? Do que fala a reportagem?
Bom, então essa precisa colocar aí. Número 2. Por que são citadas duas universidades estrangeiras na reportagem? Nessa reportagem, eles têm dados de pesquisa, tanto por cento de alimentos são produzidos e tantos por cento vão para o lixo ou se estragam com facilidade, né? Tem 1,3 bilhões de alimentos sendo desperdiçados, né, no mundo ao ano. Para eles terem esses dados, né, eles devem ter feito o quê? Uma pesquisa, tá? Então são pessoas que a gente fala que são os pesquisadores, são as pessoas estudiosas que vão atrás de pessoas para fazer questionamentos, né? E colocam tudo isso numa tabela, em planilha, são dados, são estudos, tá? Não é coisa que a pessoa tirou do nada da cabeça dela e colocou esse dado aí. Então sempre quando vem esses números, esses dados, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, né? Os números que a gente tem de pessoas infectadas, não infectadas, são tudo através de pesquisas, são baseados em fatos reais e as pessoas têm como comprovar isso, tá? Então, através de estudo. Então, por isso que é citado os nomes das universidades, tá bom? Por que são apresentados tantos números na reportagem? Conversem com os colegas, né? Aí no caso aí vocês podem, né, conversar com os familiares de vocês. Por que você colocou tantos números nessa reportagem? Está falando do quê? Né? Está falando de pessoas e de alimentos. Se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente se alimenta por dia? Né? Uma pessoa deveria comer quantas vezes ao dia? No mínimo 3. Né? E dessas 3 refeições, né, o que a gente aproveita de alimentos, o que a gente desperdiça, que é jogado fora. Então, será que é por isso que é um número tão alto? Tá? Depois, número 4. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na conversa. Então, vamos lá. É uma linguagem formal, como se fosse uma conversa? É uma linguagem poética, com ritmo e jogos de palavras? O infográfico ele traz isso, uma linguagem informal, como se tivesse 2 pessoas conversando, uma linguagem poética, romântica ou jogos de palavras, ou uma linguagem clara com dados objetivos, com números ali. Então, qual que é a alternativa correta aí no número 4? Depois, número 5. O infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Sim ou não? E por quê? Tem que justificar, tá? Essa resposta vocês podem colocar, acho que não cabe aí no livro, fica pequeno, mas vocês podem pôr no caderno, tá? Aí nós vamos passar para o próximo aqui, e aí a gente vai dar continuidade na semana que vem, tá? Prática de oralidade, entrevista. Você observou que as informações apresentadas em uma reportagem foram obtidas por meio de pesquisas realizadas em diferentes fontes confiáveis. Outras formas de conseguir informações para a produção de um texto jornalístico é a entrevista. Entrevistas podem ser orais, como as que podemos ouvir no rádio ou assistir em programas de televisão e canais da internet, ou podem ser escritas, como as que lemos em revistas e jornais. Veja na próxima página como a entrevista foi publicada. No jornal Joca, o entrevistado é Marcelo Traude, profissional responsável pela alimentação dos atletas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ocorridos em 2016. Então, nós vamos falar um pouquinho de entrevista, para poder ter esses dados desse infográfico com esses números sobre desperdício de alimentos. Foi feita entrevista também com pessoas, né, pesquisas. E a gente vai falar um pouco mais da entrevista na semana que vem, na próxima aula, tá bom? Então, boa semana para vocês. Não esqueçam de tirar fotos e mandar para mim. E dúvidas, estarem lá no WhatsApp. Tchau para vocês.